Salve galera, ID Joe, Scale 1/6 na área. Pessoal, um dos vídeos anteriores a gente falou sobre a HQ do Falcon, a última HQ, que falou de um lançamento em 2018 ou 19, enfim, do Falcon Primus. E aí, o que me veio à cabeça, já que a gente comentou sobre essa última HQ, né, provavelmente a única, eu vou falar também sobre as HQs antigas do Falcon, de uma maneira despretensiosa, tá? Vou contar um pouco aqui da história para quem não conhece e alguns aspectos da história em quadrinhos. Beleza? Então eu escolhi essa aqui, ó, que é a primeira. De novo, ressaltando que essas HQs aqui elas foram possíveis por causa do Cândido e por causa do Dinho, do grupo Falcon Elite. E aqui a gente tem a primeira coisa, um desenho característico da época, né? Vocês percebem que não tem nenhum recurso digital para a gurizada nova que está acostumada com um monte de software de renderização e realismo, vai soar bem estranho. Então o que a gente tem aqui, ó, capa assinada pelo Michio, tema da história Ameaça Explosiva, Fuga Espetacular. São duas histórias, tá? Então, aqui pessoal, o que a gente tem? Nessa Ameaça Explosiva, a gente tem o Falcon. É uma história um pouquinho longa, porque os quadros são pequenos, né? E ela vem quase até o final da história em quadrinhos. Ela vem até aqui, ó. Tá? Então, o que trata essa história aqui? O Falcon ele é chamado por esse cara aqui, ó, para uma missão numa mina de ouro. E aí ele tem não um só objetivo, ele tem alguns objetivos no decorrer da história. Primeiro, ele tem que salvar os mineiros. Segundo, ele tem que descobrir o que está acontecendo, que as pessoas querem roubar ouro. E terceiro, que vão explodir a mina. Então tu percebe que no decorrer da história vão acontecendo outras variáveis adjacentes ali à proposta inicial. Então o que a gente tem aqui, ó, o sistema de leitura da página, ele não é muito elaborado. Óbvio, isso aqui era um quadrinho para criança, no começo dos anos 80. Percebam que tem bastante cor primária. Apesar disso, os desenhos eles não têm um nível de simplificação tão grande. Ó, eles trabalham bastante com fisionomia, com uma leitura não verbal até que bem explorada para a época. Os desenhos têm um nível de detalhamento legal, não tem uma sombra, profundidade tão perfeita, mas a perspectiva é bacana. E o sistema de leitura aqui, ó, ele é bem simples, né? Você tem aqui um sistema típico ocidental, da esquerda para a direita, de cima para baixo, se decompondo um pouco aqui no meio, né? As sarjetas, que são esses espaços em branco aqui, entre um quadro e outro, elas dão, em alguns momentos, uma interpretação variada do que acontece de um quadro para o outro. Em outros, elas são mais diretas, elas não te dão um tempo muito grande para tu entender o que está acontecendo. Aí o que é curioso aqui, no decorrer dessa história, você percebe que algumas falas não seriam empregadas para criança hoje, né? Eles têm aqui umas pegadinhas, umas coisinhas do tipo aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Quando o cara fala para ele se cuidar com a bomba, já remete a um tempo em que ele já está correndo no túnel, na verdade ele estava falando com o cara aqui na sala, e já aparece o míssil atômico, que é um elemento que a gente conhece na vida real. E aqui ele vem com essa frase: não esqueça de mandar flores ao meu enterro. Então algumas piadinhas que parece que não existia uma seleção de textos muito específicos para criança. E aí qual que é a ideia também aqui de rever essa história em quadrinhos? É ver quais são os elementos e as figuras que a gente encontra no universo das figuras dos bonecos, tá? Então, por exemplo, o Falcon que a gente tem aqui, ó, inicialmente,
Ele é um Falcon numa roupa à paisana. Aqui ele já está numa situação militar, uma roupa verde com uma camisa branca por baixo. Aqui de novo, ó. De novo militar, tá? Então a gente tem dois elementos aí por enquanto, míssil atômico e a roupa. E o Falcon verde camuflado, ou combate, ou aquele macacão mais antigo. O inimigo aqui, os vilões, eles só aparecem na história em quadrinhos, eles não tem nenhuma relação com algum inimigo do Thorak conhecido, que seria o inimigo do Falcon conhecido, que seria o Thorak, né? Então as bombas, dinamites a gente viu em algumas aventuras do passado. E aqui a coisa se desdobra por uma outra ordem, ó, que é uma das variáveis que acaba acontecendo. Na negociação com o diretor para entregar o ouro para os bandidos e conseguir recuperar os sequestrados da mina, o Falcon ele é atacado de surpresa. Ele acaba sendo pego pelos bandidos aqui, né? Então ele é preso pelos bandidos, ele continua com a roupa verde ali. Aqui aparece uma questão de tempo em momentos diferentes, né? As pessoas que estavam presas na mina e ele tentando se safar ali porque ele estava com uma bomba que explodiu pouco tempo, então aqui ele cria uma estrutura para poder não ser afetado pela dinamite. E os caras do mal, os bandidos, acham que ele vai morrer e esperam para ter certeza de que a bomba funcionou e que ele supostamente morreu. Aí ele não morreu. Aí o que aparece aqui? Ele saindo e ele nessa aeronave, eu não sei o nome disso aqui, mas é uma aeronave que a gente conhece. Ela foi lançada, tem alguns colegas nossos que trabalham com impressão 3D, já fizeram essa peça em 3D. Da onde surge esse elemento na história? Não sei. Provavelmente ele deixou locado em algum lugar que a história não fala. Mas a questão é que já são dois itens. E aqui, ó, a gente percebe a mudança de roupa. Tu tem de macacão e o macacão azul. Então, esse macacão azul mais claro poderia ser o macacão igual que veio na aventura da Águia. Com essa peça. Já daria para fazer esse personagem. Ele vem atacando os caras aqui de surpresa, pegar os caras de surpresa que estão fugindo com o ouro. Aí entra num outro meio aquático, né? Então o mergulhador aqui sem nenhum equipamento específico, uma coisa que dá para fazer também numa figura, num boneco. Não tem, o barco não é dele, o bote não é dele, ele também não tá com nenhuma arma, só movimentos com a mão vazia mesmo. Aí a gente tem aqui a briga, né? Alguns closes com expressão bem definida, né? A onomatopeia também aparece de uma maneira suave, não é muito gritante. Acho que é bem característico da época, né? Mais conservador, assim, sem tanto... tem tanta coisa muito pesada graficamente falando. E a história aqui, ó, de novo, aí entra questões que talvez não seriam aprovadas hoje para criança. Primeiro, a questão da arma. Segundo, que tem tiro no próprio bandido. Terceiro, é que um dos bandidos morre afogado. E o cara, um dos vilões, um dos bandidos, fala constantemente em deixar o cara morrer e matar e tá tudo certo. E aí o Falcon se safa, pega o cara, né? Como eu falei, os quadros aqui, ó, eles têm uma interpretação na sarjeta bem curta, né? O quadro é bem sequencial, não dá um espaço, um intervalo maior para você acrescentar uma informação que a tua cabeça formularia aqui. Ele consegue salvar os mineiros, né? Os operários da mina. Acaba prendendo o bandido com a própria bomba. Consegue liberar a bomba para que até o bandido não exploda. E aí, todos salvos, o bandido tenta fugir novamente. Lucas Dinamite
não consegue, é pego. E o diretor, em recompensa ao trabalho do Falcon, lhe oferece uma barra de ouro, que ele, como bom samaritano, e uma lição de moral para a gurizada, abre mão do, do prêmio, do brinde, do valor, e manda doar a caridade, é uma instituição de caridade. Né? Então, o bom moço, super-herói. Tá? Então, essa é a primeira história. Percebam que tem bastante colorido, ó. Vermelho, amarelo, azul. De novo, o macacão azul aparece aqui. Ele no veículo, ó. No veículo, na aeronave, né? E aí, fim dessa historinha. Na segunda história, é um assalto a um estabelecimento, acho que é um banco, né? De novo, o Falcon aparece como no momento em que um dos bandidos foi pego pelo policial de plantão e o delegado, o superintendente, alguém responsável chamou o Falcon, né? O diretor, na verdade, chamou o Falcon para ver o que poderia ser feito para pegar os outros e pegar o dinheiro que foi roubado. E aí o Falcon dá a ideia de se infiltrar como um bandido também, como um presidiário na mesma cela, conseguir as informações, fugir junto com o cara e aí o cara vai levá-lo até o dinheiro. Então percebam que a história ela é até certo ponto requintada assim para criançada, né? Diferente de Gibi da Mônica, Popeye, essas coisas assim, na época, né? E aí dá tudo certo. Ele vai preso, né? Bem de maneira surpresa, assim, sem ninguém saber, né? A não ser o diretor. E ele consegue fazer com que ele consegue fugir e levar junto o companheiro de cela, que prometeu para ele que se levasse ele junto, ele tinha muito dinheiro lá fora. Saindo, eles vão até o esconderijo do resto da quadrilha que tinha escapado e os caras descobrem que o Falcon não era um presidiário, mas era um policial. Né? E aí decidem matá-lo de uma forma bem cruel. Não simplesmente matá-lo, mas deixar ele morrer por um acidente fatal na cachoeira, para que ele sofresse, não para esconder a morte que fosse acidental. E aqui, ó, a gente tem ele descendo a cachoeira amarrado num tronco. Os caras, novamente, assim como na outra história, que queriam ver a dinamite explodir, querem ter certeza de que ele vai morrer na queda da cachoeira. Aqui um desenho, uma silhueta preta, para não mostrar muitos detalhes, né? Ele se desamarrando da cachoeira e ele consegue se soltar, obviamente. Consegue se soltar. Nesse meio tempo, a gente subentende dessa parte aqui que ele vai atrás dos caras e consegue descobrir onde os caras estão fazendo a divisão do dinheiro, arrumando dinheiro. E ele vai pegando um a um do bando, até a hora que ele pega o último e chama o diretor para que todos fossem presos. E aí uma curiosidade, aqui acaba a historinha. Perceberam que a primeira história é mais longa. Parece que estava programada uma segunda história com um desenrolar mais longo aqui e de repente não deu para ter toda a narrativa final. E eles foram lá e finalizaram. Então, bem interessante, né? A outra foi um pouco mais longa o final, gerando outros entraves ali. Essa aqui não, ela foi mais direta, tá? Então, o que é legal aqui, pessoal? Primeiro, o desenho, pelo colorido, ele é bem infantil, mas o traço, ele é um traço mais realista. Tem algumas figuras aqui, por exemplo, esse cara, um dos bandidos, que tem uma linha um pouco caricato, mas ainda assim tu percebe um certo ar de realismo para o desenho da época. Não é politicamente correto, né? Não é politicamente correto. Tem morte, tem tiro, tem acidente. Esse aqui seria o posterzinho da história. E aqui atrás, uma foto sensacional de uma propaganda impressa de um dos itens que tu encontrava como brinquedo nas lojas, né?
Então, pessoal, essa aqui foi a primeira história, né? O que a gente identificou aqui foi o Falcon com barba, moreno, olhos castanhos, ele não tá com olho claro aqui. Tá com olho castanho. Na verdade, em alguns momentos ele tá com olho claro. Em outros castanho. Então, pode ser tanto um quanto outro. O macacão azul, que pode ser usado o macacão azul da águia selvagem. E o míssil atômico, que ele usa aqui como um detector para descobrir onde estava a bomba ali. Não sei se o desenhista colocou, porque era um elemento que já existia, ó. E aí ele coloca para localizar a bomba. Tá? Então são dois itens. Mais para frente, dependendo do que for, eu não tenho aqui a aventura da águia, mas tem o míssil. Então depois a gente vai montar essa figura, ou um cenário, ou uma página paralela com foto, remetendo a cada uma das histórias. Feito, galera? Então, escreve aí nos comentários se você já conhecia essa historinha HQ do Falcon. O que tu achou? Lógico que eu falei de maneira bem resumida aqui. E se você gostou, dê o like, nos siga e em breve faremos das outras revistas. Valeu, pessoal! Logo mais coisas do universo Falcon e da Escala 1/6. Grande abraço!